O medo, guardião da sobrevivência ou prisão da alma. O medo é presença constante na experiência humana. Surge como instinto protetor, mas também pode se tornar cárcere da alma. Neste audiolivro, percorremos um caminho de autoconhecimento e espiritualidade para compreender a essência do medo, suas raízes, manifestações e potenciais transformadores. A partir de uma reflexão profunda e sensível, somos convidados a acolher o medo, não como inimigo, mas como mestre silencioso que revela onde ainda falta luz. Este é um convite à coragem, à presença e à liberdade interior, um mergulho lúcido na alma para que o medo deixe de ser prisão e se torne portal para a expansão da consciência. Entendendo o medo. O medo é uma das emoções mais primitivas e universais do ser humano. Ele surge para nos proteger, mas, quando mal compreendido, pode nos aprisionar. Entender o medo é o primeiro passo para transcendê-lo. Aprender a reconhecer os sinais do medo nos ajuda a não sermos dominados por ele. Quando olhamos com carinho para essa emoção, ela se torna menos ameaçadora e mais compreensível. O medo se dissolve na luz da consciência. Quando o olhamos com honestidade, ele se transforma. Ele nos mostra onde ainda há sombras a integrar. As raízes do medo: instinto, trauma e ego. Por trás de muitos medos estão experiências antigas e não resolvidas. O medo é um reflexo do instinto de sobrevivência, mas também do ego que quer controlar tudo. Suas raízes são profundas e muitas vezes inconscientes. Muitos medos que carregamos não são nossos. Herdamos dos nossos pais, da cultura, de vivências passadas. Reconhecer essa origem nos ajuda a libertar o que não nos pertence. É possível dialogar com o medo, escrevê-lo, nomeá-lo, trazê-lo para o campo da consciência. Ele perde força quando o encaramos de frente. O medo nas filosofias e tradições espirituais. As tradições espirituais reconhecem o medo como um véu que encobre a verdade do ser. Filosofias milenares ensinam que, por trás do medo, há um convite à expansão da consciência. Buda ensinava que o medo surge do apego. Jesus falava da fé como antídoto ao medo. Esses ensinamentos nos mostram que o medo não é inimigo, mas parte do processo evolutivo. A espiritualidade nos convida a confiar em algo maior. Essa confiança nos dá coragem para atravessar os vales escuros do medo com fé e serenidade. Medo e controle. Como a mente nos aprisiona. A mente busca controle como estratégia contra o medo. No entanto, esse controle é ilusório. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais nos desconectamos da fluidez da vida. Controlar a vida é impossível, mas a mente teme a impermanência e cria ilusões de segurança. O medo se dissolve quando aceitamos que não temos controle, mas temos presença. A mente, na tentativa de prever tudo, gera estresse e frustração. Ao soltar, acessamos um espaço interno de sabedoria e fluidez. A confiança se torna o novo chão. O medo da dor, da perda e da morte. O medo da dor nos impede de sentir. O medo da perda nos impede de amar. O medo da morte nos impede de viver plenamente. Esses medos precisam ser trazidos à luz para que possam ser integrados. Aceitar a dor como parte da vida permite que ela nos ensine. Reconhecer que tudo é impermanente nos liberta da ilusão de posse. Olhar para a morte nos ensina a valorizar a vida. O medo da dor revela onde ainda não estamos inteiros. O medo da perda aponta para os vínculos baseados na dependência. O medo da morte nos convida ao despertar.
quando o medo paralisa. Ansiedade, fuga e omissão. Quando o medo domina, ele paralisa. A ansiedade é um medo difuso do futuro. A fuga é uma negação do presente. A omissão é um abandono de si. Tudo isso rouba a autenticidade da vida. A ansiedade é um dos sintomas mais comuns do medo crônico. Aprender a respirar, a meditar e a se conectar com o corpo são práticas que ajudam a restaurar a presença. A fuga pode ser física, emocional ou espiritual. Fugimos do agora quando temos medo de encarar a verdade, mas é no agora que a vida acontece. Encarar o medo como mestre. Coragem, consciência e liberdade. Encarar o medo é reconhecer que ele é uma parte de nós, não o todo. A coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. O medo nos convida a crescer, se o enfrentamos com presença e consciência. A coragem se cultiva. Ela cresce cada vez que escolhemos ser fiéis à nossa verdade. Cada passo dado, com medo, é um passo rumo à liberdade. O medo é mestre silencioso da alma. Cada medo enfrentado é um véu retirado da alma. A coragem é uma virtude que nasce da sinceridade com a própria fragilidade. Quanto mais sinceros, mais fortes. Transcender o medo e viver com clareza interior. Transcender o medo não significa eliminá-lo, mas mudar a relação com ele. É escolher viver com presença e confiança. É substituir o medo pela fé, a fuga pela entrega e a dúvida pela clareza. Quando aceitamos que o medo faz parte do caminho, ele perde o poder. Vivemos não para evitá-lo, mas para transcender sua influência e encontrar paz mesmo em sua presença. Viver com clareza é olhar o medo nos olhos e, mesmo assim, escolher o amor. Essa é a verdadeira liberdade, não a ausência de medo, mas a expansão da consciência além dele. Superar o medo é um caminho de consciência. É perceber que, por trás de cada medo, há uma parte nossa pedindo acolhimento. Quando escolhemos escutar com amor, o medo se torna professor. Ele nos leva para dentro, onde habita a confiança que não depende de circunstâncias. Viver com coragem não é não sentir medo, mas é não se deixar dominar por ele. É viver com verdade e presença, mesmo quando o desconhecido se apresenta. Guia prático. Transformando o medo em consciência viva. Este guia prático reúne exercícios, rituais e reflexões inspiradas em todos os tópicos abordados, organizados para que você possa vivenciar um processo contínuo e intencional de transformação interior. Do medo à liberdade, um encontro consigo mesmo. O medo, quando escutado com amor, se torna ponte. A coragem, quando praticada com verdade, se torna caminho. E a clareza, quando sustentada na alma, se torna lar. Esta dinâmica tem o objetivo de integrar os aprendizados do livro de forma experiencial, conduzindo o leitor a um mergulho íntimo, silencioso e revelador. Pode ser feita em um único dia ou em pequenos passos ao longo de uma semana. Responda com total sinceridade, sem pressa. Cada resposta deve vir do coração. Qual é o medo que mais me acompanha e o que ele tenta proteger em mim? Qual foi o momento da minha vida em que eu fui mais corajoso, mesmo sem saber? O que eu ainda fujo em mim e que está pronto para ser acolhido com amor? Se hoje eu vivesse com total liberdade interior, como seria meu dia? Escreva livremente. Deixe a caneta fluir. Não edite. Apenas sinta